Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Obrigada, gente. Oh, glória. Você está bem? Amém. Aleluia. O pastor me convidou para ministrar hoje. E o tema é uma jornada de fé. Amém? Aleluia. Né? Então, os temas desses meses, do mês de dezembro. E hoje é sobre uma jornada de fé. E eu passei essa semana orando e estudando, vendo o que o Senhor queria falar sobre jornada de fé. E a gente tem, irmãos, na Bíblia, vários exemplos de homens e mulheres que tiveram uma jornada de fé. Amém? Mas antes de começar a falar sobre esses homens, sobre essas pessoas que tiveram uma jornada de fé, eu quero falar sobre o que é uma jornada de fé. Amém? Então, essa palavra jornada, ela significa o quê? Uma caminhada, né? Percorrer uma distância. E jornada, no grego, lá no Novo Testamento, essa palavra eudu significa boa jornada, que foi traduzida como prosperidade. Amém? Então, uma jornada de fé é uma jornada de prosperidade. Amém? Porque o que é prosperar? É você estar melhor a cada dia. Você está melhor do que você estava hoje. Amanhã você vai estar melhor do que estava hoje. E amanhã de manhã, e depois da manhã você vai estar melhor do que estará amanhã. Você entende? Então, jornada, queridos, é um caminho em que você vai crescendo em fé. Porque a gente cantou hoje de fé em fé, de glória em glória. Por quê, queridos? Porque precisamos crescer em fé. Amém? Lá em Romanos 1:17. Oh, glória. Amém? Romanos 1:17. Espera aí que o negócio saiu daqui. Diz assim: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, queridos, é de fé em fé o quê? Está crescendo. A fé precisa ser crescente. E jornada de fé nada mais é do que um estilo de vida. Amém? De você andando em fé, tendo experiências com Deus, você desenvolvendo sua fé, colocando sua fé em ação e ela cada vez mais crescente. Amém? Mas não tem, queridos, como a gente crescer em fé se a gente não confia em Deus. Porque a gente só acredita em quem confia. Não é assim? Você daria uma joia muito valiosa para alguém guardar se você não confiasse nessa pessoa? De jeito nenhum, não é assim? Você só dá algo valioso para quem você confia. Queridos, com Deus não é diferente. Sabe por que tem algumas pessoas que têm dificuldade em ter fé em Deus? Porque simplesmente não o confiam. E não confiam porque não o conhecem. Porque quem conhece a Deus, querido, não tem dificuldade de confiar nele. Porque ele é um Deus fiel, justo, verdadeiro, de caráter inabalável. Por isso que eu digo, se você que está aqui hoje à noite, se você tem alguém aqui que ainda não tem essa fé como você talvez até gostaria, deixa eu te dizer uma coisa. Começa a conhecer esse Deus. Busca conhecer esse Deus.
Mas como é que eu conheço esse Deus, irmã? Pela palavra dele. Ele se revela através da palavra dele. Quando você abre a Bíblia e você começa a ler e meditar, você está conhecendo a Deus. Ele está se revelando a você através da palavra. E à medida que você cresce, querido, que você começa a entender e conhecer quem é Deus, você começa a confiar nele. E a sua fé vai ser crescente. Amém? Mas eu queria falar, sabe, eu estava estudando sobre alguns homens da Bíblia, né, que tiveram uma jornada de fé. E eu comecei a ver que há algumas características numa jornada de fé. Amém? Então, existem algumas características que a gente vai ver em todos eles. Mas tem alguns que têm uma característica que ressaltou. Amém? Então, vamos lá. Vamos falar sobre Abraão. Não tem como falar de fé sem falar em Abraão. Afinal de contas, ele ficou conhecido como o pai da fé. Amém? Então, lá em Gênesis, capítulo 1... a gente vê a história, começando a história de Abraão. Capítulo 1 não, desculpas. Gênesis 12, a partir do verso 1. Diz assim: o Senhor disse a Abraão, eu estou na Nova Almeida atualizada, tá certo? Minha versão. Saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, a gente vê aqui Deus se revelando a Abrão. Porque ele ainda não era Abraão, era Abrão. E sabe, a palavra que Deus deu a ele foi uma palavra que não tinha muito sentido. Você concorda comigo? Abrão, ele habitava numa terra de Ur com o pai dele, com a família dele. E Deus disse a ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, para o lugar que eu vou lhe mostrar. Deus nem disse, querido, qual era o lugar. Deus só disse, olha, sai. No caminho eu vou te mostrando. Amém? E sabe o que aconteceu? Abrão obedeceu. E essa é a primeira característica de uma jornada de fé. Obediência. Diga assim, obediência. Agora diga com mais convicção. Obediência. Aleluia. Queridos, não tem como a gente ter uma jornada de fé sem obediência. Amém? E obediência, queridos, muitas vezes não vai vir acompanhada de entender. Sabe, muitas vezes Deus nos fala coisas e nos dá instruções que a gente não entende. Abraão não entendeu, mas ele obedeceu. Amém? E porque ele obedeceu, queridos, ele pôde ver essa promessa de ele ser uma grande nação, um homem que não tinha filhos, cuja mulher era estéril, que já estava com uma certa idade e a mulher era estéril. Ele pôde ver a promessa se cumprir, porque ele obedeceu. Amém? Então, fé, queridos, desenvolve confiança, como eu falei. Não se confie em quem não conhece. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente lê a história desses homens e mulheres e fica assim, coisa linda, meu Deus, que homens de fé. Nossa, eu queria ser assim. Mas deixa eu te dizer, sabe, na caminhada há percalços. Ou você acha que Abraão, em algum momento, ele também não duvidou, ele não quis pegar atalhos, né? A mulher dele
disse assim, ó, estava vendo o tempo passar, toma o tempo passar e nada da promessa acontecer. Ela disse, olha, toma minha serva, porque isso era comum na época. Quando a mulher não tinha filhos, ela podia pegar uma serva e o marido ter filho com aquela serva, sendo que o filho ia ser da mulher. E ela disse para Abrão, seguinte, vamos ajudar Deus? Toma aqui minha serva. E queridos, a nossa vida com Deus é assim. Sabe, momentos da nossa vida que a gente está ali crendo, né? Amém, Senhor, de fé em fé, de glória em glória. Pode vir o que vier. Eu não vou parar, como a gente estava cantando aqui. Mas, queridos, às vezes passa o tempo e parece que nada acontece. E a dúvida vem, mas deixa eu te dizer uma coisa. A dúvida pode chegar até na sua mente, mas ela não pode chegar no seu coração. Amém? Porque é na mente que o diabo trabalha, é o campo de batalha dele. Ele lança coisa, aí, cadê? Deus falou para você fazer isso, você fez e cadê? Mas sabe, queridos, Abrão perseverou. E nessa caminhada de ele ser de Abrão para Abraão, muita coisa aconteceu, mas ele continuou obediente. E lá em Gênesis 22, a gente vê, queridos, o maior teste de obediência que Abraão poderia ter. Amém? Vamos lá para Gênesis 22. Amém? Depois dessas coisas, verso 1, Deus pôs Abrão à prova e lhe disse, Abraão, ele lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Sabe, Deus deu a promessa a Abraão, que foi o filho, Isaque, o filho da promessa. E quando Isaque estava aproximadamente entre 13 a 17 anos, Deus fez essa prova com Abraão. Ele disse, olha, teu único filho, o filho da promessa, o filho que eu disse que você vai ser pai de nações, você vai sacrificá-lo a mim. E, queridos, você acha que foi fácil para Abraão? Não, queridos, não foi fácil. Ele amava muito aquele filho. Mas ele obedeceu. E sabe por que ele obedeceu? Porque ele cria no Senhor que tinha falado com ele. Ele cria tanto que ele disse assim, olha, a gente vai lá, eu vou com o rapaz, e depois de termos adorado, voltaremos. Aleluia. Ele não disse eu voltarei, ele disse voltaremos. Porque ele cria, queridos. E lá em Hebreus diz que ele cria que Deus podia ressuscitar o filho dele. Aleluia. Sabe, queridos, não importa o que Deus está te pedindo, apenas creia e obedeça. Porque Ele vai fazer o que for melhor para você, não importa como. Porque às vezes a gente perde tempo tentando entender como. Não entendo como não, querido, só faça. Aleluia. Aleluia. O como é com Deus, queridos. Amém? O fim Ele já lhe mostrou, que é a promessa. Mas o como deixa com Ele. Às vezes Ele até diz, mas muitas vezes Ele não diz. Amém? Aleluia, aleluia. E sabe o que fez que Abraão cresce? Foi esse relacionamento que ele tinha com Deus. Quando você lê a história de Abraão, você vê que Deus... Naquela época a Bíblia ainda não tinha sido escrita. Então Deus aparecia a ele
através de visões, falava com ele. E sabe, toda vez que ele ouvia a voz do Senhor, a fé dele ia sendo aumentada. E sabe que hoje não é diferente? Amém? Lá em Romanos 1,17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, querido, se você quer aumentar a sua fé, ouça e ouça e ouça e ouça a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Você não precisa estar pedindo, Senhor, aumenta a minha fé. Uma vez eu fiz essa oração, há muitos anos atrás, quando eu não tinha esse conhecimento revelado. E uma vez eu orei e eu disse, Senhor, eu queria tanto que você aumentasse minha fé. Aumenta minha fé, aumenta minha fé. E eu ouvi dentro de mim, dizendo assim, leia a minha palavra. Aleluia. Sabe, estava lá Abraão, nada vendo. Aí Deus falava para ele, Abraão, sai da tua tenda. Olha para o céu. Olha para o céu. Deus dava sinais a ele. Está vendo as estrelas? Pronto, é assim. Dá para contar? É assim que será a sua descendência, Abraão. Está vendo essa areiazinha aqui? Tu consegue os grãozinhos? Pois é assim a sua descendência. Queridos, precisamos ter a visão de Deus. É a visão de Deus, não é a sua visão. É a visão de Deus sobre a sua vida. Ah, irmã, mas eu não sei de nada, eu não vejo nada. Ore, busque a Deus, que Ele vai te mostrar. Sabe, eu percebo no meu espírito que tem pessoas aqui hoje que estão nessa situação, dizendo, eu não sei de nada mais, está tudo, estou perdido, não sei nem o que fazer, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei. Ei, deixa eu te dizer, Deus te chamou aqui para dizer que Ele tem uma visão para você, tem uma promessa para você. Basta apenas você buscá-lo de todo o seu coração, que Ele vai revelar o plano para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Agora deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa que você vai fazer, abre sua Bíblia, que Deus vai se revelar lá. Aleluia! 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 Oh, glória! Então Abraão, ele foi o pai da fé, mas ele foi um homem de obediência. Amém? E a segunda característica, queridos, que a gente vê sobre uma jornada de fé é perseverança. Perseverança. E isso a gente vê na vida de Moisés. Amém? Queridos, pensa bem, Moisés, um homem que foi criado no Egito, no palácio, criado pela filha do faraó, como um príncipe. Amém? Mas só que tinha uma coisa. Ele conhecia o povo de Deus. Porque era o povo dele. Ele foi criado até desmamar pela própria mãe natural dele. E você não acha que ela passou coisas para ele? Sabe, ficou dentro do coração dele. Deixa eu te dizer uma coisa, eu nem ia dizer isso, mas é só um bônusinho. Aquilo que você ensina para o seu filho desde pequeno vai ficar guardado no coração dele. Amém? Porque, queridos, Moisés ele ficou um tempozinho só. Depois ele foi criado lá no palácio do faraó, juntamente com os egípcios. Mas o dia que ele viu um homem do povo dele sendo espancado, ele foi fazer alguma coisa, porque isso doeu nele. Amém? E aí, se você não sabe da história, ele viu lá um hebreu sendo judiado, espancado, foi lá, acabou matando o homem. Depois viu que ele tinha sido descoberto, fugiu para o deserto, passou 40 anos, onde ele se casou, teve filhos. E um dia, Deus apareceu a ele numa sarça ardente, chamando ele para o propósito o qual ele foi criado, que era libertar o povo de Israel. Amém?
Sabe, queridos, todos nós nascemos com um propósito. Na verdade, queridos, é assim. Deus faz o propósito, depois Ele faz você. Porque o propósito é maior do que a gente. Quando Deus criou Moisés, Ele já tinha um propósito. Eu vou criar alguém para libertar o meu povo do Egito. E está lá Moisés, com 80 anos de idade. Mas Deus aparece a ele. E sabe, queridos, não foi fácil ele ter que voltar ao Egito, encarar o faraó, um dos maiores líderes daquele tempo, e dizer: solta o meu povo para adorar. O faraó endureceu, dizia que ia dar, depois voltava atrás, e assim foi praga. Mas sabe, queridos, Moisés creu na palavra que Deus tinha dado a ele. E porque ele creu, o Mar Vermelho se abriu, o povo foi conduzido em triunfo para o deserto. Aleluia. Mas sabe, queridos, Moisés aguentou 40 anos naquele deserto, com um povo rebelde, murmurador, reclamão. Irmãos, vamos combinar, você já ficou perto de uma pessoa reclamona? É chato, né? Agora imagina milhões de pessoas assim. Num deserto onde você nem tem para onde ir. Era assim que Moisés estava. Milhões de pessoas dizendo: Moisés, Deus vai, tira lá, passa pelo... Eles viam milagres, queridos. Era um povo que estava vendo milagres. E mesmo assim duvidava. Estamos com fome. Deus mandava maná. Tá bom, daqui a pouco. Esse maná, a gente só come esse maná. É maná. Deus manda carne. Estamos com sede. Vamos morrer de sede. Deus abre a rocha. Rapaz, Moisés foi tão perseverante que Deus teve uma hora que disse: chega, Moisés, eu vou destruir tudinho. De você eu vou fazer uma outra nação. E Moisés disse: não, Senhor. Não, Senhor. Ele é teu povo. Perseverança, irmãos. Jornada de fé precisa disso. Sabe? Não é no primeiro problema que a gente vai desistir, não. Às vezes, queridos, vem as coisas e a gente diz: tá bom, chega. Meu Deus, depois que eu fui crente, parece que tanta coisa aconteceu na minha vida. Sim, queridos. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele não acabou. Ele disse: mas tem de bom ânimo, coragem, porque eu venci o mundo. E, queridos, se você está em Cristo, você também venceu. Porque Ele é o cabeça e nós somos a igreja, nós estamos enxertados nele. Aleluia. Então, se Ele venceu, você vence também. Então, não há circunstância, querido, que pode te parar. Aleluia. Não importa, querido, seja como Moisés, persevere. Mas estão murmurando, não estão entendendo, não entendem o meu chamado. Persevere. Estão me perseguindo, persevere. Na hora certa vai chegar, vai se manifestar. Aleluia. Aleluia, vai se manifestar, queridos. Apenas creia. Apenas fique na sua posição firme. Firme, inabalável. Como diz minha sogra: pode dar o sangue na canela, mas eu não desisto. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Terceiras características sobre jornada de fé. Isso a gente vê em Davi. Amém? Ousadia e humildade. Parece até uma coisa contraditória, né? Ousadia e humildade. Exatamente.
Ousadia, queridos, é você ter coragem para fazer aquilo que Deus mandou você fazer com intrepidez, mas ao mesmo tempo mantendo o coração humilde. E sabe que Davi era assim? Davi, queridos, ele enfrentou um gigante aos 17 anos de idade. Amém? E ele foi o único que teve ousadia. Disse, como é que é? Como é que é um negócio? Um exército inteiro de homens valentes, experientes em guerra, com medo do gigante. E Davi disse assim, quem é esse incircunciso? Quem é este homem sem aliança com Deus para vir desafiar o povo de Deus? Sabe, queridos, que Davi, ele não olhou a condição dele. Ele não olhou a condição dele. A idade dele, a aparência dele. Ele olhou para o Deus que ele servia. Amém? Então ele teve a ousadia. Disse, não, então eu vou. Ninguém vai, eu vou. Porque eu sei quem está comigo. Aleluia. Sabe, queridos, e Davi derrotou aquele gigante Golias. E o rei Saul depois se afeiçoou a ele e botou ele no exército. E ele começou a ganhar batalhas e mais batalhas, a ponto do povo começar a exaltar mais a Davi do que o próprio rei Saul. E por causa disso, o rei Saul começou a ter inveja dele, querer matá-lo. Mas sabe, queridos, que Davi, mesmo diante de tudo isso, ele continuou com um coração humilde. Davi, ele tinha um coração humilde, contrito. Ele não era um homem perfeito. Ele teve seus erros. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a história de Davi. Teve erro, adulterou, mandou matar, fez um censo lá totalmente errado. Mas, queridos, ele era uma pessoa que ele era rápido em se arrepender. Ele não era orgulhoso. Quando Saul estava lá, e ele tinha uma promessa de que ele ia ser o rei. Ele já tinha sido ungido, queridos, pelo profeta Samuel. Mas sabe que mesmo ele tendo essa unção sobre a vida dele, ele não quis atropelar as coisas. Ele não quis pular etapas. Ele continuou honrando ao rei dele, embora o rei continuasse querendo matá-lo. Teve chance de matar Saul, mas disse, não, eu não vou tocar no ungido, ai de mim. Humildade, queridos. Não adianta você dizer que crê, mas se você está com o coração orgulhoso. O orgulho, queridos, só atrapalha a gente. Lá em Provérbios diz que o orgulho precede a ruína. Amém? Aleluia. Então seja corajoso para o que Deus mandou você fazer, mas continue com um coração humilde. O povo diz assim, por aí, os humilhados serão exaltados. Mas sabe que isso não existe na Bíblia? A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz assim, aquele que se humilha será exaltado. E tem momentos, queridos, da vida da gente que a gente precisa se humilhar diante da presença do Senhor mesmo. É se humilhar na presença dEle, dizer, Senhor, sem Ti eu não sou nada, eu não posso nada. Mas ao mesmo tempo ter ousadia de dizer, mas contigo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Aleluia! Porque humildade, queridos, é você entender quem você é. E entender quem você é em Cristo. Amém? Porque sem Cristo, queridos, nós não somos absolutamente nada mesmo. Não podemos nada, não temos nada, mas com Cristo, querido, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos ser o que a Bíblia diz que nós somos, podemos ter o que a Bíblia diz que nós temos. Amém? Aleluia! Como
Como está a sua jornada de fé? Aleluia. Talvez você ainda nem entrou nessa jornada de fé. Aleluia. Mas hoje é o dia. Aleluia. Hoje é o dia de você tomar essa estrada, queridos. Deixa eu te falar uma coisa, por experiência própria. Muitas vezes é uma estrada que vai ter percalços, mas é uma estrada de vitória. É uma estrada que tem curvas, tem degraus, mas é uma estrada, queridos, que tem um final de glória. Aleluia, aleluia. A outra característica de fé, de jornada de fé, fidelidade. Aleluia. Queridos, o que é fidelidade? Fidelidade, queridos, é você permanecer fiel àquilo que Deus falou e fiel a Ele. Aleluia. A gente vê isso na vida de José do Egito. Amém? Fiel. Foi vendido pelos irmãos. Foi parar lá na casa do como é o nome dele? Potifar. Foi parar na casa de Potifar como escravo. Mas continuou fiel. Foi tentar. A mulher de Potifar tentou seduzir ele. Sabe, querido, você acha que José, ele não caiu naquele pecado de adultério porque ele era muito bonzão? Ou porque ele era fiel ao Senhor dele? Não, ele era fiel àquele. Ele disse, como posso eu cometer tamanha iniquidade ao meu Deus? Não tem como você ser fiel a homem se você não for fiel a Deus em primeiro lugar. Ele só conseguiu ser fiel ao Deus, ao Senhor dele, Potifar, porque primeiro ele era fiel a Deus. Amém? A gente vê lá os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram para uma fornalha, porque se recusaram a adorar uma estátua, a adorar um Deus que não fosse o deles. Amados, isso se chama fidelidade. Sabe? Eles foram tão fiéis que ele disse, mesmo que o nosso Deus não nos livre dessa fornalha, sabe, ó Nabucodonosor, que nós não vamos nos render. Queridos, isso demonstra uma posição, sabe, de saber a quem você está servindo. E deixa eu te falar, isso significa que você ama a Deus, independente se Ele dá ou não o que você quer. Porque, queridos, às vezes a gente vai ter que aguentar o não de Deus também. Amém? Porque muitas vezes Ele diz não. Às vezes Ele diz espera. Não é o momento. Na hora vai chegar. E às vezes Ele diz não. Quando Ele sabe que aquilo ali não é para a gente. Que aquilo ali vai ser ruim para a gente. Mas você continua sendo fiel. Aleluia. Aleluia. Daniel não deixou a vida dele de oração por causa das propostas. Mas não é só um mês. Era só um mês. Que ele não precisava orar a Deus dele. Era só um mês. Podia se fazer de doido ali, ó. Ninguém ia ver. Não, queridos. Continuou sendo o mesmo. 3 vezes no dia orava. Estava nem aí. Aleluia. Mas, queridos, a gente vê hoje, infelizmente,
povo que se diz crente, qualquer coisinha já para de orar, qualquer coisinha já para de ler a Bíblia. Qualquer coisinha não tem tempo. Ah, porque eu não tenho tempo. 3 horas na internet, mas não tem tempo para orar. 4 horas vendo Netflix, mas não tem tempo para ler a palavra. Aleluia. Aí depois não entende, mas eu estou tão fraco na fé. Está se alimentando de quê, irmão? Está se alimentando de quê? Aleluia. Eu sei que não dá muito glória. Nem foi para uma cova dos leões, não chegou nem perto disso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Jesus está voltando. E está muito próximo. E nós, como igrejas, queridos, precisamos nos levantar em ousadia, em coragem. Porque, queridos, não se engane, as coisas vão ficar piores. A perseguição vai aumentar. Amém? A gente não vai pegar o pior não, porque Jesus vai nos levar antes, mas a gente vai enfrentar muita coisa. E a gente não pode ser, queridos, uma raça de crente covarde. Covarde. Não, queridos, precisamos ser leais, fiéis, independente do que esteja acontecendo, independente do que estejam dizendo para você. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, virá livramento da parte de Deus para você. Agora permaneça fiel, queridos, porque Deus honra a tua fidelidade, Deus honra a tua obediência, Deus honra a tua persistência, queridos. Aleluia! 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 Quando você lê lá Hebreus 11, você vê lá os heróis da fé. Está lá. Os outros profetas, as coisas que passaram. Queridos, toda vez que eu leio Jeremias, eu digo, meu Deus, como este homem sofreu por proclamar a palavra de Deus. Amém? Sabe, queridos, porque vitória é uma coisa, mas não quer dizer que a gente não vai passar por problemas. A gente é vitorioso. Porque a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E ser mais do que vencedor significa que você vai entrar em uma batalha, mas a vitória é certa. Porque nem foi você que lutou por aquela batalha, foi Jesus e te deu o prêmio. Mas isso também não significa que não vai haver dificuldades. Sim, vai haver, queridos. Até porque, queridos, essas dificuldades e muitas vezes esses sofrimentos é que forjam o nosso caráter e faz a nossa fé aumentar. Amém? Porque, queridos, é as experiências mesmo, querido, que faz a gente ser fortalecido. É como na academia, tenho que ir lá malhar, fazer o tal do búlgaro que sofre, que dói tantas pernas. Mas eu penso assim, mas minha perna está ficando jóia. Vai ter um resultado disso aqui. Você está entendendo? Tem coisas, querido, que você vai ter que forçar. Tem coisas, querido, que você vai ter que botar um extra mesmo. Amém? Mas no final, queridos, há uma grande recompensa. Aleluia! Porque você tem uma experiência com Deus hoje, queridos. E aí você viu fortalecido. Ai, amém, glória a Deus. Quando vier uma outra coisa, você dizer, mas Deus não foi comigo naquela hora? Também vai ser hoje. Eu gosto de dizer isso. De vez em quando a gente tem que visitar a sala dos troféus. O que é a sala dos troféus? São as vitórias que Deus já te deu. Sabe, queridos, às vezes quando a dificuldade vem, dá uma olhadinha na tua sala de troféus. Começa a olhar, eita, mas naquela época eu estava desempregado, já não sabia como fazer. Rapaz, de repente abriu aquela porta, Deus me deu esse emprego maravilhoso. Rapaz,
Há 10 anos atrás eu estava pronta de separar do meu marido, mas aí Deus fez um milagre, meu casamento é uma bênção. Sabe, querido, são essas coisas que são os troféus que a gente precisa lembrar, trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Eu estou vendo fogo, viu, Ritinha? Eu estou vendo a mangueira. Aleluia! 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 Glória a Deus! E por último, não é que só tem essas características, mas eu quis escolher essas. Uma outra característica da jornada de fé chama-se resiliência. Aleluia! Que eu já até falei, que eu estava falando sobre isso também. O que é resiliência? A resiliência, queridos, é um conceito que veio da física, amém? Que foi emprestado da física, que significa a capacidade de um material para retornar ao normal depois de submetido a uma tensão ou uma pressão. Então, verificaram. Qual é o material que é resiliente? É aquele que é submetido a uma pressão, mas depois ele volta ao estado normal dele. Aleluia. Então, resiliência, queridos, é uma capacidade de enfrentar e superar as adversidades e continuar firme, inabalável. Aleluia. Aleluia. E para mim, queridos, um dos maiores exemplos disso, dos homens de Deus, é Paulo. Os apóstolos em geral, mas Paulo, queridos. Pensa de tudo que Paulo passou. Paulo foi apedrejado. Passou por naufrágio. Foi perseguido. Espancado. Lá em 1 Coríntios 12, se eu não me engano, ele dá uma lista de coisas que ele passou. Mas sabe, queridos, é o mesmo homem que diz: eu vivo contente em toda e qualquer situação. Eu sei passar fome, sei ter muita coisa. Aleluia, porque a alegria dele não estava em coisas, nem em pessoas, mas estava naquele que habitava. Aleluia, naquele que servia, Jesus Cristo. Aleluia, enfrentou. Amados, pensa quantas coisas esses homens e mulheres enfrentaram. Feras, queridos, que ele em Éfeso enfrentou feras. Mas nenhum momento a gente viu esse homem desistir, murmurar. Não, pelo contrário, fundou inúmeras igrejas, pregou o evangelho em toda aquela Ásia Menor. Aleluia, foi o maior evangelista daquela época, queridos. Resiliente, jornada de fé. Jornada de fé. Aleluia. Firme. Sabe, amados, hoje é um dia para você parar de murmurar, de reclamar e tomar uma posição. E aí começar a cantar: pode vir o que vier. Não é assim? Porque cantar aqui, queridos, é muito fácil. Mas é no dia a dia que a gente mostra a nossa fé. É quando a dificuldade bater a porta e você dizer: glória a Deus, eu estou com Ele e não abro. Eu vou continuar firme. Aleluia. Diabo, você está vindo? Você pode vir por um caminho, mas por 7 você vai correr. Começa a declarar a palavra, queridos. Lembre quem você é. Lembre a autoridade que você já tem, que Cristo Jesus já lhe deu, já autorizou o próprio nome dele. Você tem uma procuração legal, que é o nome de Jesus. Então, queridos, se levante hoje, queridos, e diga: acabou.
Foi até hoje. O diabo me amedrontou até hoje. Ele me parou até hoje. Mas daqui por diante, ele que me aguarde. Ele que sai da frente, porque eu vou passar por cima. Aleluia! 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 Sabe, queridos, nós temos um exemplo de uma jornada de fé muito próximo da gente. Muito pertinho da gente, chama-se Apóstolo Bud, o fundador desse ministério. E sabe que uma das características que, para mim, foi a mais, que salta mais aos meus olhos do Apóstolo Bud, chama-se integridade. Ele permaneceu íntegro do início ao fim, fiel a uma visão. Deus falou para ele, vai para o Brasil, um caminhoneiro, queridos. Terminou o rema e Deus falou para ele, vai para o Brasil e leva a minha palavra para libertar o meu povo. E este homem chegou, querido, sem recursos, sem falar o português, juntamente com a Mama Jane, e permaneceu firme ao propósito, à visão que Deus tinha dado a ele. E está aí, nós somos um fruto desse ministério. Permaneceu fiel até o fim. Até o fim. Foi para o Senhor, acho que 2013, não foi isso? Que ele foi? 2013? E a gente viu um homem íntegro, que vivia o que pregava. Vivia o que pregava. Está aí hoje, cerca de 500 igrejas espalhadas pelo Brasil. E mais não sei quantas pelo mundo. Aleluia! Aleluia! Isso é uma jornada de fé, queridos. Passou problemas, percalços. Está aí, você quiser. Tem um livro dele aí, biografia dele, maravilhosa. Recomendo a ler. Amém? Uma lição de fé para a gente, não é assim? Mas permaneceu íntegro. Ninguém pôde falar isso aqui daquele homem. Porque ele era fiel ao que Deus falou, um homem de caráter. Aleluia. Como está a sua jornada de fé? Aleluia. Aleluia. Como você está enfrentando as dificuldades, queridos? Como você tem visto aquilo que tem chegado das suas mãos? Aquilo que Deus já lhe falou, como você está enfrentando? Qual o propósito que Deus tem na sua vida, queridos? Eu não sei, então busca, porque Ele vai te mostrar. Pode ter certeza disso. E deixa eu te dar uma dica. Uma das coisas que mostram o propósito de Deus para a nossa vida é justamente aquilo que mais incomoda a gente. Sabe uma coisa que te incomoda muito, que te traz indignação? É porque você é resposta para aquilo ali. Entende? Amém? Só uma dica, mas busca em Deus. Amém? Busca em Deus. Que Ele vai te mostrar. E deixa eu te dizer uma coisa. Essa é uma jornada que você não vai sozinho. Essa é uma jornada, queridos, que você caminha de braço dado com o Espírito Santo. Isso que é o melhor. Você não está sozinho, querido. Você tem um conselheiro, um amigo fiel, que te dá instruções. Que está com você, que te ajuda, que te aconselha, que te consola quando você precisa também. Aleluia! O Consolador, o Conselheiro fiel, o doce Espírito Santo. Ele está com você, você não está sozinho nessa jornada. Ele pega a tua mão e te diz, vamos, eu vou contigo. Aleluia! E saiba, queridos, que essa jornada, ela tem um fim. Amém?
E o fim será até você chegar à glória, encontrar Jesus face a face e Ele te dizer: servo bom e fiel, porque foste fiel no muito eu te colocarei. Porque foste fiel no muito eu te colocarei. Porque foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aleluia. Sabe, queridos, isso é uma das coisas que eu mais desejo ouvir do meu Senhor. Que Ele olhe nos meus olhos e diga isso. Porque foste fiel no pouco, no muito eu estou te colocando. Aleluia. Oh, dia glorioso. Oh, dia glorioso. Aleluia. 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 Amados, pensa nas coisas que são do alto, não as que da terra. Sabe qual é o problema? Que muitos crentes estão vivendo mais pensando nas coisas da terra, no mundo. Amado, tudo isso vai passar, queridos. Isso é passageiro. O que é 80 anos, 90 anos, 100 anos diante de uma eternidade? Coloca teus olhos na eternidade, queridos. Isso tudo vai passar. Agora, planta sementes boas aqui nessa jornada, para que você também colha lá. Você entende? Aleluia. 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 Deus é muito bom, queridos. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Sabe, queridos, só para encerrar, não tem como a gente viver uma jornada de fé sem gratidão no coração. Isso veio agora no meu coração. Seja grato. Seja grato. Quantas coisas que Deus já tem te livrado. Quantas coisas. Seja grato, querido. Deus é bom, Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto, queridos. Tanto, tanto. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, a gente não merece. Mas Ele nos ama assim mesmo. Seja grato. Porque a gratidão vai te fazer você andar numa jornada muito mais leve. Larga os pesos, querido. A Bíblia fala lá em Hebreus que a gente tem que se livrar dos pesos, dos pecados. Porque é isso que traz peso. Aí você anda pesado. Mas quando você se livra desses pesos, você vai ser leve. Vai ser leve. A vida de fé é divertida, como diz Ritinha. É divertido. Você pode rir. Você pode se alegrar. Porque você já contempla. E porque você já se alegra antes mesmo de receber. Aleluia! Aleluia! Se alegra antes, querido. Se alegra antes, comemora antes. Tá chegando, ei! Tá chegando! Tá chegando! Ah, tua vitória tá chegando, queridos. Eu não tô falando isso aqui porque eu sou uma animadora de plateia, não. Mas é porque o próprio Espírito está dizendo para você nessa noite, está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. É rindo que vence, viu? Eu aprendi isso cedo. É rindo que vence, não é chorando não, é rindo mesmo. É rindo da cara do diabo. Aleluia, aleluia. Oh, glória, aleluia. Deus é muito bom. Tem alguém aqui com alguma enfermidade? Tem alguém com alguma enfermidade? Faça assim que a gente vai orar. Vem aqui na frente, por favor. Aleluia. A gente vai ser rapidinho aqui. Você vai sair daqui completamente curado. Amém? Você crê, irmãos? A Bíblia nos garante isso, que Jesus já levou toda dor e toda enfermidade na cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos curados.
curados. Amém? Aleluia! Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero te fazer um convite. Irmãos, eu não estou convidando você para ser membro dessa igreja. Eu estou convidando você para ser igreja. Porque quando a gente faz uma aliança com Jesus, a gente passa a ser igreja. Amém? A gente passa a ser o corpo de Cristo aqui na terra. A gente deixa Ele verdadeiramente seu Senhor. Ah, mas eu já tenho Jesus. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza, se você morresse hoje, para onde você iria? Porque quando a gente faz essa aliança verdadeira com Jesus, a gente passa a ter certeza, queridos. Então, se você tem, faz o sinal de sua mão, que a gente queria orar por você. Tem alguém? Eu não conheço todos aqui, mas se tem, queridos, não perde tempo. Ele está voltando. Eu não estou chamando você para você ter medo.
Eu estou chamando você para uma jornada divertida, cheia de vitória, com percalços sim, mas com Jesus Cristo à sua frente. Aleluia, aleluia. Tem alguém? Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Muito obrigado. Obrigado, pastor Eduardo, pelo convite. Meu desejo, queridos, é que você viva essa jornada de fé na prática mesmo. Amém? Que você busque ao Senhor, que você busque conhecer cada vez mais Ele e ter as experiências com Ele e ver como é divertida essa jornada de fé. Amém? Um abraço para vocês, amo você, pastor Estênio.